Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós escutaremos mais uma vez o profeta Amós. Hoje, claramente, Amós faz uma crítica à prática ritual sem uma busca de santidade. Vejam, meus caros, que existe um tema fundamental na nossa devoção, mas sobretudo que incide sobre a liturgia. A liturgia, ela é a celebração da santidade do nosso Deus, mas também da nossa busca dessa santidade. Nós precisamos viver aquilo que se chama espiritualidade litúrgica. A liturgia que nós celebramos deve transformar a nossa vida. E nós voltamos ao ato litúrgico celebrativo para celebrar a ação de Deus que em nós tem uma resposta. Então, o profeta hoje vai dizer assim: buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Ou seja, uma vida que seja em quantidade, o profeta fala, mas também a vida de Deus que habita em nós, que ela seja transbordante, que tenha, nós falamos hoje tanto de qualidade de vida, e esse tema é somente visto no aspecto material, no aspecto humano, de saúde, mas existe também uma qualidade de vida espiritual. Que isso se consegue a partir de apreciação do Espírito de Deus na prática do bem. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Veja que é a primeira vez que se usa na Bíblia essa expressão resto, que depois vai estar muito presente nos diversos textos em direção ao final do Antigo Testamento. Então, o resto de José é aquilo que sobrou de Israel, aquele pouco, aquele restinho de pessoas que são fiéis e que mantiveram a fidelidade ao Deus de Israel. Talvez Deus se compadeça desse povo que sobrou, desse pequeno número de pessoas que são fiéis ao seu Senhor. Deus diz: aborreço, rejeito vossas ofertas. Então agora vai ter uma série de substantivos que falam do culto. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me ofereceis holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Então, Deus fala que não aceita as festas litúrgicas, as festas celebrativas, as assembleias de culto, holocaustos, oblações, sacrifícios. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão oferecendo, aqueles que participam, tem uma relação com Deus que é da belíssima celebração, que isso não é mal, mas por outro lado carregam o pecado da injustiça em relação ao seu irmão. Carregam a iniquidade e é isso que Deus não vai aceitar. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Então, não é para deixar de fazer o culto, não é isso que Deus está falando, mas através do profeta, mas se está dizendo, aquilo que está acontecendo é que o vosso culto tem injustiça e tem desonestidade, porque as pessoas que dele participam não se interessam pela justiça e pela honestidade. Vejam, meus caros, que isso é um tema muito importante, porque na mente de muitos cristãos, e falam que isso é um traço de nós latinos, temos uma preocupação muito grande com o pecado pessoal. Então, acontece alguma coisa que nós fazemos em fórum privado, que às vezes só nós sabemos, nós corremos para o confessionário. Mas, em compensação, aquilo que é o pecado público, que é a sonegação de impostos, que é a injustiça, que é a corrupção, isso não nos incomoda, nem na nossa vida privada, mas nem naquelas pessoas que nós colocamos no poder público, que ainda, vamos dizer assim, rouba mais fácil. Então, que por trás de cada ato de desonestidade, de injustiça, de corrupção, nós temos vidas que são ceifadas.
Lembremos, nós falamos hoje no Brasil de um número de milhões de pessoas que estão em uma experiência de fome, de miséria, que vão chegar no final do mês e eles não sabem o que vão ter. Então, nós temos uma parte da sociedade, o Brasil é uma sociedade muito injusta e nós convivemos com isso como se não fosse problema. Então, nós temos uma parte da sociedade, milhões de pessoas que vivem com menos de R$100 por mês. E o que essa pessoa pode fazer com isso? O que pode fazer? Então, nós não podemos, a maior nação católica do mundo, ficarmos diferentes. O que o profeta está dizendo para Israel aqui poderia dizer para a nossa nação, poderia dizer para nós, porque a Israel ele vai dizer assim, Deus nos escolheu e nós somos menos escolhidos. Essa nação que recebeu mais do que Israel, porque nós recebemos a partir do Cristo, a plenitude da revelação. Não é o momento de nós avaliarmos a nossa vida, não é o momento de nós nos questionarmos. Pessoalmente, nós muitas vezes compactuamos com isso, que a nação injusta, a nação que é construída assim, é porque tem cidadãos que a constroem assim, tem cidadãos que compactuam com isso. Assim, nós respondemos a essa leitura: escuta, ó meu povo, eu vou falar. É Deus que está falando. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Testemunhou pela boca do profeta, agora Deus fala. Eu não venho censurar teus sacrifícios. Não preciso dos novilhos da tua casa. Deus não precisa da nossa oração, porque as feras da floresta me pertencem. Então o povo que está ali empenhado em oferecer sacrifícios de animais a Deus, Deus vai dizer, tudo me pertence. Então, eu não preciso disso. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Não preciso dos alimentos que vocês estão me oferecendo. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras de meus lábios. No evangelho de hoje, nós temos que Jesus, que estava até agora naquela parte hebraica, que então para nós nos entendermos que conhece o Antigo Testamento, ele atravessa para o outro lado do Mar da Galileia, a região da Decápole, a região pagã. Assim se pode entender porque ali se encontra porcos. Bem, Jesus aqui faz um milagre que Mateus localiza, situa esse milagre em Gadara, mas Lucas e Marcos vai colocar isso em Gerasa. E Orígenes vai colocar ainda em um terceiro lugar. Então a questão do local não é importante, mas que aconteceu na região pagã, por isso a presença de porcos, e que então ali se fala de uma ação de Jesus que anuncia o reino fora de Israel, fora daquele povo que esperava o Salvador e que vai anunciar aos estrangeiros, aos pagãos, a salvação. Ora, a narração de Mateus, ela difere daquela de Marcos, a mais antiga, porque Marcos vai falar de um número de possessos muito grande, que era como uma legião, mas também, ou seja, que ele vai se apresentar assim como legião, mas, por outro lado, Mateus vai dobrar o número de possessos, no sentido assim que em Marcos é um homem, aqui são 2 homens que são curados por Jesus. Eram violentos. Então eles vão dizer, o que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque a tradição daqueles povos diziam que haveria um tempo de domínio dos demônios até que se terminaria com a chegada do Messias. Então eles acham que Jesus chegou antes da hora estabelecida, está adiantado. E depois, uma outra tradição entre eles era que quando o demônio era exorcizado de uma pessoa, ele era jogado em outro animal e esse animal se suicidava. Então, ali tinha uma grande manada de porcos, por isso este milagre estranho de Jesus. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus vai dizer, ide. Então, Jesus está fazendo um milagre para ser compreendido, usa aquilo que era a tradição, o modo de pensar daquele lugar. Então, os porcos se atiram no mar. Naquilo que é o símbolo do mal, lembram do mal que foi controlado por Jesus no milagre anterior? Então, por causa disso,
as pessoas das cidades, porque tiveram uma perda econômica com a morte dos porcos, vão pedir para Jesus para sair dali. Então Jesus é reconhecido pelos endemoniados e é rejeitado por aqueles que são os habitantes daquele lugar. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.